Fala, Samurai, beleza? Então vamos continuando aqui o nosso curso. Vamos dar uma recapitulada no que a gente fez até agora. Então eu consigo vir bem aqui, eu consigo cadastrar um usuário, teste 4, teste4 arroba gmail.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu clico em confirmar, ele vai criar meu usuário. E aqui eu posso vir e me logar com o usuário recém-criado, teste4@gmail.com, e eu posso entrar. Ok, fiz o sign-in. Agora a gente tem que fazer algumas coisas. Agora, o foco dessa aula vai ser de fato fazer essa homepage, que a gente está chamando aqui de homepage, que é a página que vai ter as opções que o usuário administrador vai poder acessar. Então, o usuário administrador ele vai poder cadastrar um produto, cadastrar uma categoria, uma promoção. Todas essas opções vão ficar nessa área aqui, nessa página aqui que a gente vai criar, tá? Só antes tem uma coisa que eu quero fazer. Depois que a gente faz o login, ó, se a gente abrir no método faz login, ele retorna um filter de um usuário model, certo? Então eu quero pegar esse usuário aqui, ó, vai no usuário, porque eu quero passar esse usuário para minha homepage, que eu quero ter essa informação aqui. Então eu vou passar aqui desse.usuário e vou criar aqui um final usuário model usuário. Vou colocar na verdade esse cara antes e vou importar esse cara. Pronto. Então só para testar, vamos agora dar um print no nosso usuário e um print no nosso usuário.nome. Vamos ver se ele está pegando certinho essa informação aqui. E-mail teste4 arroba gmail.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu entrar aqui, ok, ele vai para a página mostrando a instância de usuário e o nome teste4. Beleza, então eu estou com acesso a esse usuário aqui, certo? Então vamos começar fazendo o seguinte. Essa nossa página home, ela vai ter um scaffold, um app bar, que aqui a gente vai criar o nosso próprio app bar, que eu já vou colocar aqui, mp de myplace app bar, certo? Vou colocar aqui por enquanto. Vamos logo criar ele, então, para a gente ver como é que a gente vai fazer ele. Então, eu vou criar aqui dentro dessa nossa pasta widgets, eu vou chamar de mp appbar.dart. Ele vai ser um stateless mp appbar, vai ser vai estender stateless widget, importar isso aqui, implementar o método build, certo? Além disso, eu vou receber os seguintes parâmetros. Vou receber um título, eu vou receber uma propriedade aqui que eu vou chamar de withLeading, que eu vou inicializar com true. Basicamente ele vai dizer se eu tenho algo no começo ali do appbar. E eu vou passar também essa propriedade desActions, certo? Então aqui vai ser aqui vai ser um final widget title, vai ser um bool with leading e vai ser uma lista de widgets que eu posso passar para a propriedade actions, certo? Leading, errei aqui, with leading, certo, beleza. Na verdade, um detalhe, esse cara ele não é um stateless widget, ele é um preferred size widget, certo?
esses widgets chamados preference size, a gente tem que passar o tamanho deles. Então a gente tem que implementar esse getter aqui, chamado preferred size, e tem que retornar aqui um size, que eu vou dizer size from height 40. Eu quero um tamanho de 40. E eu vou colocar aqui um override. Certo? Então ele tem um método build que vai ser simplesmente, eu vou retornar um safe area. Vou retornar um safe area que vai ter um filho, que é um container de altura, o preferred size ponto height, certo? E o filho dele vai ser o próprio appbar. Esse cara, o título dele vai ser o título. A propriedade leading with vai ser 40. E o leading vai ser, se eu não tiver leading, se eu passar aqui no leading é false, eu vou retornar nulo. Se não, eu vou colocar algo que eu vou chamar de mp button icon, e aqui eu vou passar um icon data, que é um icons.chevron left, e a propriedade onTap eu vou passar navigator.off context.pop, certo? Basicamente, aqui eu estou criando um appbar com um botão de voltar ou não e com um título, certo? Por fim, a gente passa aqui actions, recebe as nossas actions passadas, certo? Já que a gente está criando o nosso botão, a gente pode aproveitar e criar... Já que a gente está criando o nosso appbar, a gente pode aproveitar e criar o nosso botão, certo? Então vamos criar esse botão. O botão é mais simples ainda. Eu vou chamar de mp button button icon.dart. No começo, deixa eu ajeitar aqui. No começo é um pouco mais chatinho, que a gente vai criando esses vários widgets, mas depois fica legal porque a gente vai só aproveitando esses vários widgets em vários locais. Então deixa eu copiar esse código aqui, mas esse cara aqui, ele estende um stateless widget, certo? Então eu não tenho essa propriedade aqui, certo? E aqui eu vou ter simplesmente o icon data e o nosso onTap, certo? Icon data, e nós vamos ter uma função que é o nosso onTap. Esse carinha aqui ele vai retornar um inkwell, e o filho dele vai ser um container de largura 40, de altura também 40, e o filho desse container vai ser um ícone com o ícone que eu passar na propriedade de icon data, certo? Por fim, nós vamos ter aqui um border radius, que é um border radius ponto circular de 20, e aqui a gente passa o nosso onTap,
On tap. Show. Ótimo. Então agora a gente vem aqui e importa nosso botão. MP button icon. Opa. MP button icon. Certo, agora eu posso vir bem aqui e finalmente importar esse cara. Ok, já temos o nosso MP App Bar. Então a gente também já pode importar ele aqui. Sensacional. Vamos ver como é que fica esse App Bar. Ó, não sei se está dando para ver direito, mas temos aqui o App Bar branquinho, certo? Ó, ele já coloca aqui o ícone de voltar. Nesse caso da homepage, eu não quero o ícone de logar. Então, eu coloco aqui with leading false. Se eu recarregar, ó, o ícone vai sumir. Certo? Ele botou esse ícone padrão agora. Tenho que ajeitar isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho que logar de novo. teste4@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, ele tá colocando. Ele tá colocando esse cara. Não era pra ele estar colocando. Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo aqui. Tá, eu vou ter que passar aqui uma propriedade. Acho que é do scaffold. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu abrir aqui. Deve ser do AppBar, na verdade. Isso, eu tenho que passar esse... Eu tenho que passar esse automatic imply leading false. Pronto. Agora ele só vai botar... Esse aqui, basicamente, o AppBar, ele tenta inferir se é para colocar o ícone ou não. Mas como agora a gente está controlando o ícone, a gente não precisa dessa informação, certo? Então, beleza. Agora o que a gente pode fazer? No nosso AppBar, o título dele, a gente pode passar... O título dele a gente pode passar a nossa logo. Certo? Vamos importar aqui. A gente pode passar a nossa login, vamos ver como é que fica. Ok, ficou bem legalzinho, só temos que diminuir. Certo? Então a gente tem que configurar essa nossa logo para poder receber uma font size. Certo? Então vamos colocar aqui. Final double font size. Para isso eu recebo aqui um parâmetro font size que eu vou colocar o padrão como 40. Certo? E aqui eu vou passar a minha font size. Eu não vou mais passar o valor 40. Vou passar a minha font size. Certo. Isso aqui não é mais constante. Nem isso. Font size. Font size. Certo. E agora a gente passa uma logo com uma font size de 28. Vamos ver se fica legal. Ficou. Então ficou. Nossa home já tem a nossa logozinha bonitinha ali. Certo? Então agora o que a gente vai fazer? Vai partir para o conteúdo em si da página. Certo? O meu VS Code está bem ruim aqui, o autocomplete, mas vamos indo, vai dar certo. Isso às vezes acontece com o VS Code. Então, o corpo da minha página ele vai ser um container. Vai ser um container e eu vou
ter um alignment.topcenter. Eu quero alinhar acima e centralizado. Além disso, eu quero um padding de add-insets.all 16. Eu quero um padding de 16 para todos os lados. Certo? Agora eu quero colocar um widget bem legal, que é o widget wrap. Você vai já entender o que ele faz. Mas primeiro a gente tem que entender que eu quero colocar vários botões. Eu não sei se você lembra muito bem do protótipo, mas o protótipo tem vários botões aqui. Tem um botão para criar categoria, tem um botão para criar produto, tem um botão para criar promoção. Então eu quero ir colocando botões um ao lado do outro e quando não couber mais, ele pula para a próxima linha. Isso é o comportamento exatamente que o wrap faz. O wrap ele vai colocando elementos até não caber mais naquela linha. Quando não couber, ele pula para a próxima linha automaticamente, certo? Eu só tenho que fazer algumas configurações de espaçamento. Então eu vou passar aqui spacing 16 e vou passar run spacing também de 16, que é basicamente o espaçamento entre os elementos e de uma linha para outra, certo? Para o wrap funcionar, eu preciso passar aqui um children, que é exatamente a lista de elementos que eu quero colocar aqui. Então vamos lá, eu vou colocar alguns containers aqui para você ver como é que fica. Vou colocar um container de 80 por 80. 80 por 80. E vou colocar uma cor azul. Então deixa eu copiar alguns aqui. Se eu recarregar aqui, ó como é legal. Ele já vai colocando os containers um ao lado do outro. E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer colocar um botão ao lado do outro. No nosso caso, é um botão que a gente quer, né? Então eu vou criar esse botão aqui, certo? Vou criar um botão que basicamente tem um ícone, um texto e quando clica leva para uma página. Então eu vou criar aqui uma classe privada button que estende statelessWidget e vai ser o nosso botão. Para cada botão, cada botãozinho vai ser um button desse, certo? Esse button vai ter as seguintes propriedades: a page, que é a página para a qual ele vai ter o ícone e vai ter o texto dizendo qual é a página. Então, de novo, a nossa page vai ser o widget para qual ele vai quando ele clicar no botão. Esse ícone data é qual ícone vai ser colocado. E esse text é um string com o texto que vai ficar abaixo do botão, para o usuário saber exatamente qual botão ele está clicando. Para criar esse nosso botão, a gente vai retornar um material. Esse material é uma das classes basilares que compõem vários widgets. A gente usa o material para que ele possa compor vários widgets. Então eu vou passar aqui uma color que eu vou pegar do tema. Color scheme.surface. Basicamente algumas cores que a gente já definiu lá no nosso tema. Eu vou passar também uma border radius circular de 8. Acho que 8 fica legal. E como filho, eu vou passar um inkwell. E esse meu inkwell vai ter o mesmo border radius.
E toda vida que eu der um tap nele, ele vai me fazer a navegação. Navigator.offContext.push material page route. Aqui eu preciso passar um builder. E eu vou mandar para onde? Para a page, que é a page que eu passei como parâmetro, certo? Essa page aqui. Beleza? Certo. Além disso, eu vou ter aqui um child. O child vai ser aqui. Perdão. Deixa eu dar uma formatada. O child vai ser aqui embaixo. Opa. Aqui abaixo. Aqui abaixo. Vai ser um container. Perdão, tô me confundindo aqui com a vírgula. Vai ser aqui. Certo. Esse filho, que é o filho do Winkwell, ele vai ser um container que ele vai ter largura de 100, altura de 90, um padding de insets pontual 8, vai ter um padding de 8 para todos os lados. E esse container vai ter um filho que vai ser uma coluna. E a gente já sabe que a coluna tem N filhos. E esses filhos vão ser justamente o ícone, passando o ícone data. O size tamanho 32. E a cor, eu vou pegar também a cor do tema. A cor primária do tema. Certo? Dá aquela formatada para tudo ficar bonitinho. Tá faltando um parêntese aqui. Beleza. Certo. Então vai ter um ícone. Eu vou dar um espaçamento vertical utilizando o Sized Box de altura 6. E vou colocar um Expanded. Porque se o texto for muito grande, eu coloco o Expanded para garantir que não dá overflow. E o filho dele vai ser um texto. Que o texto dele é a variável texto. E eu vou colocar um estilo de tamanho da fonte 16. Certo? Tamanho da fonte 14. Acho que fica legal 14. Botar uma vírgula aqui. Dar aquela formatada. Beleza. Então nosso botão já está ok. Então vamos criar aqui o primeiro botão. Ó, o primeiro botão vai ser o botão de categorias. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ser o botão de categorias que ele vai, por enquanto, me mandar para um scaffold em branco. Certo? Além disso, eu vou já adicionar todas as opções. A gente vai fazendo aos poucos, mas eu vou adicionar logo todos. Então, vou copiar aqui, aqui, aqui. Categorias. Produtos. O ícone do produto é Fast Food. Fast Food minúsculo. Aqui, promoções. O ícone é campanha. Pedidos pendentes. O ícone é pending. Por fim, pedidos finalizados, que o ícone é uma flag. Por fim, terminamos a nossa tela de home. Vamos ver se ficou tudo certinho.
teste4, né, nosso usuário, @gmail.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, vou entrar. Show, beleza. Tá aqui nossa, todos os nossos botões. A gente vai fazer cada uma dessas telas, certo? Mas a priori, ó, se eu clicar aqui, eu já sou direcionado para um scaffold. Por enquanto é um scaffold, mas a gente vai substituindo essas telas aos poucos. Então, se eu voltar aqui, eu volto para cá. Eu acho que realmente o tamanho da letra pode ser um pouquinho maior. Posso colocar 16, vamos ver como é que fica. É, ficou um pouquinho melhor mesmo. Então, beleza. A home page é isso. A nossa home já está pronta. A gente já consegue ter todas as opções. E agora, nas próximas aulas, a gente vai fazendo cada uma dessas opções: categorias, produtos, promoções e assim sucessivamente. Espero que você esteja gostando até aqui. A gente se vê na próxima aula. Valeu e até lá!